vai lá para o outro lado do roteiro. Nosso assunto continua sendo unidade, unidade em uma dinâmica de crescimento. Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a questão do templo. A unidade, eu diria a você que Deus tem nos abençoado com um nível de unidade na primeira igreja. Unidade entre pastores, unidade entre ministérios, entre pessoas, nas faixas etárias. E não lembro de nenhum momento em nossa história que Deus tenha feito com que alcancemos tantos objetivos que foram propostos. Não lembro. Tem uma graça divina. Hoje, na reunião com os pastores, nós comentávamos, Deus tem nos surpreendido, tem superado, tem feito coisas incríveis, e eu atribuo isso à unidade. Vamos ler aqui Atos 2,46, diz o quê? Todos os dias continuavam a reunir-se onde? No pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Ok? Essa é a primeira questão. Baseado no versículo acima, cite alguns fatos que faziam parte da dinâmica de crescimento espiritual da igreja primitiva. Lendo o versículo, quais eram os fatos que estavam nessa dinâmica de crescimento da igreja primitiva? Espiritual, né? Numérica, enfim. Leia o versículo e anote algumas coisas que você enxerga no versículo que faziam parte desta dinâmica. Ok, você pode trocar ideias com a pessoa ao teu lado, compartilhar respostas. Quais os fatos que faziam parte da dinâmica de crescimento da igreja primitiva? Ok. Vamos ouvir aí alguns fatos, certo? Que estavam nessa dinâmica, que faziam parte. Quem quer mencionar algum aí, levanta a mão. Tem vários ali. Levanta a mão que eu aponto você fala lá. Diga. União, ok, união, está lá no texto, né? O que mais? Refeições juntos no templo, oravam juntos. A continuidade. Mais alguma outra resposta que alguém queira compartilhar? Adil? Tinham tudo em comum. Né? Alguma outra coisa?
disposição de coração, alegria e sinceridade. Acrescentava mais almas, isso está no versículo seguinte, né? Mas está junto, como consequência disso, né? O Senhor acrescentava mais almas, diga. Amor, ok. União, Moleda. Compartilhar e conhecer da palavra. Ok, mais alguém? Alguma outra coisa? Diga. A humildade, o quê? E as doações, ok. Humildade e as doações, né? Ok, obrigado. Então, aqui algumas ideias que a gente colocou. Tudo isso contribuía para a unidade que levava a resultados expressivos. Gente, no momento em que essa época que esse versículo se referia, essa igreja era uma comunidade de, no mínimo, 3.000 pessoas. Segundo nós lemos lá em Atos 2:41. Então, e mais do que isso deveria ter. E eles experimentavam um rápido crescimento, tanto orgânico como qualitativo, como quantitativo. Mas, geralmente, quando alguma instituição ela começa a crescer de maneira muito rápida, célere, geralmente, os fundamentos e as estruturas acabam não sendo tão sólidas, porque é muito rápido. E a base, muitas vezes, não é bem feita, não é bem cuidada. Qualquer negócio mesmo que cresce super rápido, esse negócio às vezes vai rápido, mas as bases não estão bem feitas. No entanto, isso não aconteceu com a igreja primitiva. E mesmo com esse número maior, eles não perderam a unidade. Pois nós encontramos aqui a declaração, eles continuavam a reunir-se. Geralmente, quando tem muita gente, a unidade acaba sendo prejudicada. Mas eles, mesmo com um número grande de pessoas, e um crescimento rápido, eles conseguiam manter a unidade. E isso merece a nossa atenção. Em pouco tempo, muito crescimento, muita gente vindo, e mesmo assim tinha unidade. Nós temos estudado fatos que contribuem para a unidade. Mas aqui, nesse versículo, o que a gente começa a descobrir? Essa dinâmica que os fazia crescer. Essa dinâmica de crescimento, mas que mantinha a unidade. E nós vemos e podemos afirmar, então, que o que levou aquela igreja a crescer e manter unidade foi a dinâmica de templo, é a primeira palavra, e a segunda é casas. Templo e casas. No templo ocorriam as celebrações públicas, e nas casas as pessoas se reuniam em grupos menores, porque casas eram menores. Casas eram menores. E nós estudamos lá a questão do partir do pão, em alguns versículos antes, que aquele era o partir do pão da ceia. Aqui, quando começa a falar das casas, é esse partir do pão, de comer mesmo da comunhão. Muitos
enxergam, aqui nessa dinâmica, a igreja de duas asas. De duas asas. Os pássaros precisam de quantas asas? Duas asas para voar. Os aviões, igualmente, duas asas. Eles só é possível voar com duas asas. Uma igreja que deseja voar alto e alcançar muitos para Cristo, ela precisa mover-se nessas duas asas que são o templo e as casas. As casas. Até esses dias a gente tinha nosso aviãozinho aqui, né? Mas ele saiu aqui em função da decoração. Eu tenho a sugestão aqui para mudar um pouquinho de avião, né? Colocar um avião novo ali, certo? Mas vocês lembram da figura do avião? Tinha duas asas ali. Numa estava escrito o quê? Cultos, e na outra? Grupos pequenos, certo? Lá no leme, daí tinha o 1 a 1. O 1 a 1 é os cartões de acompanhamento, lembra disso? É 1 a 1. Tá? Então está dentro. Mas voar alto, a gente precisa disso. A gente precisa disso. Se a gente quer voar alto. Igreja que deseja voar alto, então, e alcançar muitos, é isso. Tem que ter essas duas asas. E, dentro dessa mesma análise, nós podemos dizer que um cristão, ele também precisa dessas duas asas para voar alto em sua vida com Deus. Em sua vida com Deus. Aqui é o exemplo da igreja, as duas asas. Uma igreja que voa alto, que as pessoas voavam alto. Mas elas viviam nessa dinâmica de templo e casa. Agora, eu quero pensar um pouquinho com você aqui, rapidamente, sobre a questão do templo. Certo? Eles aqui falavam que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Não era especificamente no templo, porque no templo, lá na época, segundo as regras da época, era só homens que entravam, mas no pátio não. No pátio podiam vir mulheres e crianças. Então, todos os dias, eles se reuniam todos no pátio do templo, que era considerado também o templo. Era chamado de o templo também, só que uma área mais específica. Mas falando em templo, o templo não é um fim em si mesmo, mas é uma estrutura que facilita a reunião dos filhos de Deus. É um espaço para comportar um número maior de pessoas que desejam celebrar a Deus, ouvir os ensinamentos bíblicos e desfrutar de comunhão com os outros irmãos. O templo tem, sim, razões muito importantes. E o templo precisa ser valorizado por todos os cristãos. Os primeiros cristãos eram frequentadores assíduos do templo. Eles estavam nas casas, mas estavam no templo. E eles ficaram lá todo o tempo que lhes foi permitido. Até o momento que os judeus rechaçaram os cristãos, não os queriam mais lá. E daí, houve uma ação maior nas casas, mas também há descobertas arqueológicas, inclusive do primeiro templo cristão, que
eles acreditam que foi ali entre o ano 35 e 70 depois de Cristo. Um lugar subterrâneo, que possivelmente foi o primeiro templo cristão. Foram expulsos do templo dos judeus, eles estavam debaixo de perseguição e fizeram um templo, mesmo que subterrâneo. Eles se reuniam nas casas, mas também eles tinham um lugar onde esses grupos das casas, esses grupos pequenos afluíam para estar juntos. Isso era o templo. O templo. Os cristãos que negligenciam o templo e as celebrações no templo deixam de desfrutar de riquezas que são proporcionadas por uma maior diversidade. Diversidade. Sabe, é muito importante a gente estar no templo aqui. É importante a gente ter a outra asa, mas o templo. Aqui tem uma estrutura que facilita isso. Agora, tem muito não cristão e pseudo-cristão combatendo o templo. E daí eles vão usar alguns argumentos muito furados. Eles dizem, Jesus nunca construiu um templo. Não precisava. Tinha um templo lindíssimo lá. Por que ele ia construir outro? Ele usava aquele. Jesus ia também nas sinagogas, que, querendo ou não, eram uma espécie de templos menores. Jesus só teve 3 anos de ministério. Por que queria construir templo? Mas alguns fazem disso um argumento que é infundado para combater o templo. Alguns vão dizer, não, essa coisa do templo foi depois do Constantino, que corrompeu a igreja, depois do Constantino, e teve os templos e a igreja se corrompeu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque o Constantino, ele, de alguma maneira, foi sim alguém que viabilizou uma corrupção maior na igreja, mas não é a questão do templo ocupado. Houve sim um erro que, a partir daquele momento, as pessoas ficaram só em templo. No entanto, não é que o templo seja um mal em si, de jeito nenhum, ele é muito bom. Tanto é que Deus mandou construir um templo lá, o templo de Salomão. E que templo lindo! E tinha do bom e do melhor. Do bom e do melhor. Na época de Jesus, esse de Herodes também, era magnífico esse templo. Não há nenhum mal, nenhum erro, como alguns querem indicar, alguns que são aqueles anti-igreja, que ficam arrumando alguns argumentos para condenar. Nós estamos no templo. E que bom uso é feito dele, nós estamos aqui sentados. Olha aqui, tem essa estrutura que nos ajuda no louvor, tem as salas de ensino, tem as crianças. Meu Deus, isso é bênção. Quem não gosta disso é o inferno. E quem combate isso é boca do inferno e instrumento do inferno. A igreja tinha templo e tinha casas. Houve sim um momento de muita perseguição em que eles não conseguiam se reunir muito, mas essa construção é um exemplo do esforço que eles faziam para ter um lugar para estar
juntos no templo experimentar essa diversidade. Há alguns que só participam das reuniões em um grupo pequeno ou das atividades de um único ministério da igreja. Então, a palavra ali é ministério. De um único ministério da igreja, e se resume a isso. Não, já vou lá. Não, já estou nesse ministério. E só fica ali. Sendo assim, a noção que tem de igreja como um corpo é minúscula. É minúscula. Aquele que só participa, ou só de um grupo pequeno, ou só de um ministério, e não participa das celebrações gerais com todas as pessoas na igreja, a sua visão é minúscula. A participação nos cultos públicos traz uma edificação ímpar. Pois quando os diferentes se propõem a estar juntos, há uma grande presença divina que se manifesta. Sabe? O que a gente tem aqui hoje no templo? Certo? Deixa eu ver, alguém aqui tem mais de 80 anos? Levanta a mão. Está aqui uma Cândida. Tem quantos? 85 anos. 85 anos. É verdade. Né? O que ela quer, uma Cândida? Agora, 85 anos, quem tem 10 anos aqui? Tem alguém de 10 anos aqui? Levanta a mão. Não está lá embaixo. Quem tem 10 anos está lá embaixo. Né? Você que, esqueci o teu nome, que fez o comentário, tem quantos anos? 8? 8 anos, olha aí, ó. 85 e 8. Veja a diversidade, aqui tem riqueza. E em um ambiente assim, em que pessoas estão juntas, há uma unção muito maior. Nessa diversidade, há uma revelação muito maior. Amém? Vamos ficar em pé. Deixa eu dizer uma coisa, você está na primeira igreja do Evangelho Quadrangular. E essa, aqui no TCL, você tem a teologia que nós acreditamos. É nisso que a primeira igreja acredita. E está na Bíblia. E você, como líder, é isso que eu quero que você defenda. A gente está dando a você substância, fundamento. Nossa liderança tem que estar aqui no TCL. A gente fala disso aqui. E que você fale disso, que você defenda isso. É assim que a primeira igreja pensa. É assim que a Bíblia diz. Não é só o que a primeira igreja pensa. Isso é a palavra de Deus. E a gente quer ser uma igreja guiada pela palavra de Deus. Não pelos modismos, pelas novidades, por quem é um youtuber, ou está nas mídias sociais inventando uma nova história. Cuidado com isso. A gente tem que olhar para a palavra de Deus. E estar baseado na palavra de Deus. Aqui tem fundamento. Não deixemos nunca os fundamentos da palavra de Deus.